bom? Anderson do canal Estilingue 4A. Hoje eu vou tirar algumas dúvidas aí que me deixaram nos comentários, mas antes eu queria fazer alguns agradecimentos às pessoas que são inscritos no canal, que acompanham o canal, e graças a Deus o canal vem crescendo bastante, né? Apesar de de estar pouco tempo no ar aí no YouTube, mas vem crescendo cada vez mais. Então eu agradeço a você que é inscrito, você que ajuda a divulgar. E então tá aí, né? Separei alguns nomes ali. Então é o Darlan Santos, é o Sandro Luiz Santos, o Raimundo Pérez, o Magno Rodrigues, o Dirceu Santos, o Jacir Nascimento, o Jaulino, a lenda Jaulino, o Robson Emerenciano. Então tá aí, né? Então são das pessoas que me acompanham. Eu sempre que eu posso, eu separo alguns nomes, aí eu coloco num papelzinho aqui, ó, os nomes ali, aí eu vou mandando os agradecimentos aí. Então, eu gostaria de agradecer a todos, né? Mas aí o vídeo seria um vídeo muito grande. Mas sempre que eu puder aí eu vou agradecendo, né? Porque eu nunca se deve esquecer daqueles que nos ajudam, né? Então, graças a vocês que que o meu trabalho é divulgado, que o meu trabalho vem crescendo aí. Então tá aí, obrigado a vocês que é inscrito no canal, que ajuda a divulgar. E a perguntinha hoje ali é do Darlan Santos. Ele me perguntou sobre aquele corinho que eu mostrei para fazer no estilingue, ó. Então esse corinho aqui eu expliquei que quando você amarra o elástico direto na haste do estilingue, acaba estrangulando aqui e isso atora o elástico, né? Corta o elástico ali com mais facilidade. E esse corinho aqui, ó, ele aumenta muito, muito mesmo, a vida útil do elástico. Então quando você amarra o elástico direto na haste do estilingue, ele sempre arrebenta aqui primeiro e na malha sempre arrebenta, mas demora um pouco, né? Então quando você faz esse corinho, você está tendo a mesma resistência que você tem aqui, você está tendo aqui também. Então isso aqui ajuda a preservar muito o elástico aí, né? O elástico de tubo. E ele me perguntou se poderia utilizar por cima da haste, né? Eu utilizo esse aqui assim, ó. Então eu fiz uma amarra bem forte aqui, né? Eu passei várias vezes a fitinha ali por cima da mesma volta. Então aqui ficou bem resistente, ó. Posso puxar bastante que ele não vai se abrir aqui, não vai soltar. Mas se eu quiser eu posso utilizar assim também, não tem problema nenhum. Então eu só utilizo assim porque eu uso o cantinho do meu estilingue aqui, ó, como um ponto de mira, né, uma referência. E quando eu utilizo assim, ó, aí eu teria que usar o corinho aqui, ó, algum ponto dele. Mas é só uma questão de estética, né? Então eu gosto de utilizar assim, mas assim não tem problema nenhum. Você pode fazer o couro um pouquinho maior, só cuidar para essa aqui, ó, a amarra aqui nessa curvinha do couro do elástico. Então fazer que ela sobre aqui, ó, para ela não pegar no cantinho do elástico ali. Então para não acontecer, né, dela raspar aqui, ó, e pegar aqui, ó. Então deixa o couro sobrando um pouquinho aqui, como esse aqui, ó. Mas a questão de utilizar ele aqui desse jeito ou assim, a precisão não muda em nada, só o que muda é a estética, né, o visual do estilingue. Então tá aí, nessa pergunta do Darlan Santos, e aproveitando que eu tô com esse estilingue na mão, esse foi o estilingue de metal que eu fiz, ó, o cabo dele é em latão, coloquei uma argolinha aqui, ó, e aqui é em aço inoxidável. Ele é maciço aqui e maciço aqui também. E se eu quiser eu posso desrosquear esse estilingue, aqui é uma rosca, eu furei aqui, cortei uma rosca e tem um parafuso bem resistente aqui que segura o cabo dele. Então dá para desmontar aí e ocupa menos espaço. E aproveitando que eu estou com esse estilingue, o Jacir Nascimento, ele me perguntou aonde que eu comprei esse elástico aqui, ó. Esse elástico, ele é de um elástico de tubo, né, de látex puro, e ele tem 3,2 milímetros. Eu comprei com o seu José Carlos, do Senhor do Estilingue. E esse elástico aqui, ó, ele no primeiro, a primeira visão, né, quando você pega esse elástico, a pessoa acha que ele é um elástico muito fraquinho, né, que ele não tem força nenhuma. Mas muito pelo contrário, como ele é um material muito bom, esse elástico, ele tem uma potência muito boa para você utilizar aí uma esfera de 8, 10 milímetros. Esse aqui eu utilizo a esfera de 8 milímetros, né? No meu tiratinas também, que eu tenho tiratinas com esse elástico aqui, ó. Então esse eu uso 8 milímetros. E esse aqui, ó, é um elástico de 4 milímetros da GZK. E esse eu uso esfera de 10 milímetros. Ele é um pouquinho mais forte, mas é muito suave também. E esse elástico aqui, ele é muito suave para puxar e tem uma retração muito boa.
E o mais incrível dele é a precisão. Então esse aqui é um elástico para tiro de precisão, né? Para treinamento de precisão. Então ele é comparado aí, a leveza e potência dele pode ser comparado aí uma fita de média espessura, né? Não uma fita muito fina nem grossa, mas a potência dele e a leveza dele para puxar, ele pode ser comparado, e a precisão ele pode ser comparado aí com um par de fita aí de corte estreito. Então tá aí, 3,2 milímetros eu comprei com o seu José Carlos, o senhor do estilingue. Eu quero aproveitar aqui também e mostrar, eu mostrei um estilinguezinho novo que eu tinha feito, esse aqui, ó. Então esse eu vi no AliExpress, aí eu fiz uma cópia dele, bem bacana, ó. Fiz em jacarandá esse aqui, madeira muito resistente. E esse aqui eu fiz um modelinho parecido com aquele modelinho Jenny. Só que eu fiz ele um pouquinho menor, né? Que daí eu utilizo e o meu menino utiliza também. Mas a empunhadura dele que ficou bem bacana, ó. Ele tem uma empunhadura bem legal aqui, bem bacana e bem preciso. Esse eu fiz em Cambará. Dá pra ver as fibras da madeira, ó. Então ele é bem bonito, bem bacana esse estilingue aqui. E eu fiz esse aqui também. Esse é o Moorhammer. É um estilingue de haste bem larga. E esse aqui ele é utilizado nessa posição aqui, ó. Como você utiliza o PPMG, é o tiratinas também, que é utilizado nesse ponto. Então todo estilingue que tiver a haste larga assim, então esse aqui tem uma haste bem larga, ó. Esse aqui ficou com... Esse aqui tá com 120, né? Ou 12 centímetros de abertura de haste. Então é um estilingue aí com uma haste bem larga, né? Então esse aqui eu faço essa puxada, que é a puxada curta, e eu faço a minha ancoragem aqui, ó. Ele dá um pouco mais abaixo que a ancoragem do PPMG. O meu PPMG, ele dá nesse ponto aqui, ó. E esse estilingue aqui, como ele tem 2 centímetros a mais de abertura de haste, então ele dá nesse ponto aqui, ó. O mesmo do meu tiratinas. Então o meu tiratinas, ele tá com essa mesma abertura de haste aqui, ó. Se for comparar, ó. Então o tiratinas, a haste dele se conta daqui aqui, ó. Aonde você posicionar aqui esse tiratinas, eu posso configurar ele para tirar como se fosse um estilingue desse aqui, ó, que é bem estreito, ó. Então como que eu faço isso? Eu pego esse aqui e arrasto ele para cá, ó, e deixo esse corinho aqui, ó, e esse eu deixo aqui. Aí eu vou ter um estilingue aqui, abertura menor. Então aí o ponto de mira já dá a diferença, vai dar nesse ponto aqui, ó. Então quanto mais eu abrir, mais para baixo vai dar o ponto de mira. Então essa é uma das vantagens do tiratina, né? Mais uma, né? Eu já expliquei várias vantagens que ele tem aí, que ele corrige esse movimento aqui quando você faz um pequeno movimento aqui, ó. Então por ele ter uma haste bem larga, ele acaba corrigindo, né? Você não tem tanta diferença aí no disparo. E outra vantagem do tiratinas é esse aqui, ó. Então se um outro estilingue aí, se você fizer esse movimento com a mão, você muda o seu ponto de mira. Ou se você atrasar um pouco, você muda o seu ponto de mira também. O tiratinas, a vantagem dele é que se você fazer isso ou você fazer isso, o ponto de mira dele continua, porque ele tem essa articulação aqui, ó. Então essa é uma das vantagens, né, do tiratinas. Ele corrige tanto esse movimento como esse movimento aqui, ó. Então o tiratinas é um estilingue impressionante, né? Ele é um estilingue aí que é de muita precisão e tem muitas vantagens, né? Então ele ajuda bastante aí no treino de precisão, no tiro de precisão. É um estilingue fantástico. Esse é o tiratinas. Esse é o modelo original, né, o espanhol. Então lá na Espanha ele é fabricado desse jeito. Eu tenho esse que eu fiz, eu tenho esse aqui, foi o primeiro que eu fiz, e esse foi o meu mais recente que eu fiz, ó. Então ficou bem robustão aí, bem bonito, mas a precisão deles é incrível. Aí eu fiz esse estilingue aqui, ó, que é o Moorhammer. Então ele é um estilingue para ser utilizado nessa posição aqui, ó. Então todo estilingue, quando tiver a haste cada vez mais aberta e você fizer essa puxada aqui, então a tendência, né, do seu ponto de ancoragem vai ser sempre se dar cada vez mais abaixo. Dependendo da largura do estilingue, às vezes se dá até nesse ponto aqui, ó.
mas o PPMG e esse estilingue se dá nesse ponto aqui, ó. Então tá aí, né? E esse estilingue aqui, o PPMG e o tiratinas, eles são estilingues para ser utilizado nessa puxada aqui, ó. O ideal deles é você usar nesse ponto aqui, ó. Até pode fazer essa puxada, mas daí você fica um pouco perdido na hora de fazer a sua referência aqui, ó. Então o ideal deles é sempre você puxar nesse ponto aqui, ó. Esse é o Moorhammer que eu fiz, ó. Estilingue bem robusto, bem bacana. Esse aqui é fabricado pela Milbro e pela ProShot, se eu não estou enganado. Eles fazem bronze, fazem alumínio, esse estilingue aqui. Então é bem bacana também. Esse aqui, ó. É do mesmo criador do PPMG, né? É o Gamekeeper John. Então, se eu não estou enganado, foi ele que criou esse estilingue aqui também. Mas ele é fabricado pela Milbro também, esse aqui. Então tá aí. Ah, e outra coisa que eu queria mostrar aqui rapidinho. O vídeo já está com 10 minutos. Eu havia falado sobre a questão da munição, né? Então as pessoas utilizam muitas coisas como munição. Porcas, pedaços de arame, de parafuso. O meu pai, ele tem uma tesourona daquelas de cortar vergalhão. Então ele pega parafuso de 3/8, 5/16, aí que dá entre 8 e 10 milímetros. E também pedaços de arame que ele acha lá com essa mesma grossura. E ele corta com esse tesourão de cortar vergalhão, aquele tesourão que corta cadeado. Então ele corta os pedacinhos assim, ó, e utiliza isso como munição. É uma alternativa, mas ela não tem muita precisão, né? Então eu fiz aqui, ó, eu vou mostrar rapidinho, ó. Eu fiz um moldezinho de gesso aqui, ó, e ele faz 10 esferinhas de uma vez só. Então eu fiz aqui o furinho guia, ó, esse aqui, e essas duas pontinhas elas se encaixam aqui, ó. Então você vai ter sempre o fechamento aqui, ó, no mesmo ponto, ó. Aí eu jogo o chumbo derretido aqui, eu dou uma aquecida nesse molde e jogo o chumbo aqui. E eu fiz essas esferinhas aqui, ó. Então elas ficaram aí com aproximadamente aí uns 10 milímetros e meio, porque o molde ali teve uma dilataçãozinha, né, na hora que o gesso seca, então ele dilatou um pouquinho. Aí eu medi com a esfera que eu utilizei e ele deu uma diferencinha, mas foi mínima, né? Mas tá aí, isso aqui, né, por ela ser redonda, né, não ser tão perfeita, mas ela é redonda, então ela tem muito mais precisão aí do que uma porca ou um pedaço de qualquer coisa aí. Então tá aí, né, no próximo vídeo aí, a hora que eu tiver tempo, esse aqui eu fiz meio às pressas, mas a hora que eu puder aí eu vou fazer um vídeo mostrando, fazendo um moldezinho aí, que vai ajudar muito, né? Então às vezes a pessoa não tem acesso às esferas, mas às vezes consegue uma bateria velha de carro, um pedaço de chumbo lá, que consegue no ferro velho, aí uma latinha de massa de tomate, você vai derreter esse chumbo no fogão mesmo, e esse moldezinho ali eu utilizei, um pacotinho de gesso, né? Então é uma alternativa bem barata, né? Então tá aí, eu vou fazer o videozinho mostrando como se faz esse moldezinho, é bem fácil de fazer. Então tá aí, essas foram as esferinhas que eu fiz, ó, naquele moldezinho ali, ó. É uma alternativa barata e bem simples, ó. Então tá aí o moldezinho. Então deixa o likezinho no vídeo, se não se inscreveu, se inscreve. O meu dedo tá até sujo de chumbo, ó, que eu tava mexendo. Deixa o likezinho no vídeo, se não se inscreveu, se inscreve. E é isso aí. Até o próximo vídeo aí, valeu?